Nossa, cara, eu não aguento mais não. Caramba, esse problema de novo. Caramba, parece que minha vida só é problema. Mal chega um, aparece outro. Caramba, eu não aguento mais. Como é que pode um negócio desse? Sério mesmo, é muito problema. Tem hora que eu sinto um nó assim na garganta, que parece que... Caramba, eu não vou aguentar mais. Eu não vou aguentar mais. Parece que tem hora que eu vou explodir, tem hora que parece que eu vou pirar. Então, pessoal, no vídeo de hoje, eu vou te ajudar a enfrentar grandes problemas. Como enfrentar grandes problemas? Assiste até o vídeo que eu te garanto, você vai gostar muito. Então, pessoal, tudo bom? Tudo bom com você? Tranquilo? Meu nome é Leo Weiner, seu ajudador, especialista em desenvolvimento humano. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como vencer, como lidar com grandes problemas, como enfrentar grandes problemas. Vamos lá? Quem não enfrentou algum dia na vida grandes problemas? Determinados problemas que parece que a gente fica sufocado, parece que a gente vai pirar, parece que a gente... Às vezes tem pessoas que pensam até em tirar a própria vida. Que Deus o livre, né? Porque, às vezes, momentaneamente, quando a gente está no problema, a gente esquece que existe um mundo fora do problema. Quando a gente está no miolo do furacão, a gente acha que o quê? Tudo é furacão. Então, a primeira dica que eu queria dar para você é: analise o problema, tente, isso não é fácil, mas tente analisar o problema por cima do problema, distante do problema. Como assim? Porque dessa forma você consegue ver o cenário real. Porque quando você está passando um problema, você só enxerga problema. Quando você está com fome, você só enxerga fome e você só pensa em comida. Você está entendendo? Então, assim, é tentar sair do miolo do furacão. Tentar sair de determinada forma do miolo da tempestade. Então você sai um pouco, olha por cima, vê o horizonte e vê muito provavelmente para onde vai ou não aquilo. Porque diz especialistas que 85% das coisas que a gente acredita que vai acontecer, na realidade, não vai acontecer. É só imaginação nossa. E dessa restante da porcentagem que acontece, simplesmente não vai acontecer do jeitinho que você pensava que iria acontecer. Então, assim, é interessante que, em relação a quando a gente fala essa questão de viver problemas, de resolver problemas, interessante que o Martinho Lutero disse o seguinte, que eu não posso eu não posso evitar que os pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles possam fazer ninho na minha mente. E falando nisso, eu quero te passar a segunda dica. Qual é a segunda dica? É: aquilo que você foca te domina. Então, como assim aquilo que você foca te domina? Se você está querendo fazer dieta e você só pensa em comida, vou te falar um negócio, vai ser difícil de você conseguir. Se você pensa em, sei lá, em passar em concurso público e você, ao invés de ficar pensando no concurso, melhores maneiras de você passar, você fica só pensando nas férias, ou só no dinheiro que você vai ganhar, ou quando você ganhar que você vai poder casar e por aí vai, você vai poder comprar um carro. Vou te falar um negócio. Isso atrapalha muito o seu desenvolvimento, a sua concentração. Então aquilo que você foca te domina. E eu quero trazer um exemplo aqui pra você. Como assim um exemplo? Exemplo dessa tampinha de caneta. Você tá vendo essa tampinha de caneta? Simplesmente essa tampa de caneta é pequena, não é? Não é pequena? Olhando assim. Essa tampa de caneta é o seu problema. Aparentemente pequeno. Mas se eu pegar essa tampinha e colocar aqui na frente do meu olho, é o mesmo problema? É. Mas o jeito que eu encaro o problema é muito maior, né? O problema é gigantesco, parece que ele está tomando minha vida. Eu não consigo quase que enxergar mais nada. Por quê? Depende da forma que você coloca o problema. Ou então você pode colocar o problema distante. É o mesmo problema. Eu não estou falando aqui para você falar que não existe o problema, não. Mas eu estou falando para você colocar o problema de forma distante. É o problema. E tentar analisar o problema de forma diferente.
Porque se mesmo um problema simples, ele pode o quê? Se você engolir essa tampa de caneta, é capaz que em poucos minutos você passe mal e você possa acabar morrendo por falta de ar. Mas como assim, Eli? Existem pessoas que se desesperam, existem pessoas que entram em depressão, pessoas que tiram a própria vida por problemas. Já outras enfrentaram problemas muito maiores e não chegaram nem perto disso. Lógico, tem a questão genética, tem a questão hormonal, tem a questão... Tem todo... a depressão é multifatorial. Mas eu digo assim, tem pessoas que veem o problema de forma diferente e lidam com o problema de forma diferente. Tem pessoas que até riem do problema. É uma dica que não estava no meu script, mas é isso. Se você puder, sorria do seu problema. Sorria do seu problema. Mais uma dica, pessoal. Qual seria a dica? Seria... Vale a pena se estressar tanto com esse problema? Vale a pena se estressar tanto com esse problema? O que acontece? Tem problemas que dá pra gente fazer alguma coisa. E tem problemas que, tipo assim, o estresse, o se desesperar, se descabelar, vai resolver o problema? Não vai resolver o problema. Só vai piorar o problema. Não é verdade? Porque também diz também que da forma que você pensa, da forma que você coloca o seu corpo, assim você pensa. Existem vários outros vídeos no meu canal que fala sobre, no canal Transformação, que fala sobre isso. Posições do corpo que fazem você pensar de forma negativa. Então se você se coloca numa posição triste, de raiva, de loucura, você vai ficar doido, você vai ficar triste. Então assim, tente dominar os seus impulsos. Estresse, não... Se desesperar não leva a lugar nenhum. Se levasse, beleza, se desespera que resolve, mas muitas das vezes, a maioria das vezes, não resolve, só piora. E eu queria te deixar uma outra dica, que é um método que eu criei depois de passar 7 anos sofrendo com problema de saúde e tal. A medicina não encontrou nem nada do que eu tinha. Simplesmente o INSS disse que eu não era doente. Eu não conseguia ficar mais do que 15 minutos em pé, porque minha perna doía. Até sentado minha perna doía, até deitado minha perna doía. Então se eu tomava de 18 a 22 comprimidos de remédio por dia para ver se a dor passava, e a dor não passava. E o que tem a ver isso ali? Foi nesse sofrimento de durante 7 anos que eu criei uma técnica, que a técnica se chama Não Sou Eu. Como assim? Não sou eu? Que loucura é essa? E eu já uso essa técnica em algumas pessoas. Uma certa vez, eu encontrei uma moça que eu fui fazer uns exames na cabeça, tal, não sei o que, no neurologista. Eu encontrei com ela, ela tava com depressão, passava por psicólogo, passava por psiquiatra, tomando vários remédios e nada resolvia. Aí eu cheguei pra ela e usei a técnica que eu usei comigo mesmo. Ele, tá, que técnica é essa? Eu falei pra ela bem assim, você vai imaginar que na sua casa, são vários cômodos, não tem na sua casa? Sim, vários cômodos. Imagine que um determinado quartinho é o seu problema. Tá, mas eu falei pra ela, ó, o método, a terapia que eu tô te passando a dica é muito louca, mas é melhor ser louco e feliz do que ser triste, do que ser racional e triste. Falou, ó, você vai imaginar que a sua vida é a sua casa, um determinado cômodo é o seu problema. E o que você vai fazer? De vez em quando, você vai abrir a porta do quarto, vai olhar lá o problema. O que eu posso resolver nesse problema? Dá pra resolver? Beleza. Vai lá, arruma, tira aqui, ajeita pra lá, limpa aqui, tal. Arruma. Não dá pra você resolver o problema? Fecha a porta do quarto e viva o restante dos cômodos. O restante dos cômodos. Como assim, viver o restante dos cômodos? A gente tem que entender que o seu problema é grave. O seu problema pode ser grave, o seu problema pode ser muito chato. Mas o seu problema é um quarto da sua casa. É um quartinho da sua casa. O seu problema não é toda a sua casa. Você pode viver, fazendo um paralelo, uma metáfora, uma comparação. Você pode viver na cozinha, você pode viver na sala, você pode viver na garagem, você pode viver no banheiro, você pode viver em outro quarto. Mas não inventar de viver naquele quarto que é o quarto do seu problema. Porque o que você dá pra você fazer, você já fez. O resto você entrega nas mãos de Deus.
E o que tem a ver o problema não sou eu? Como é que é a técnica não sou eu? A grande questão é que eu, para não sofrer com tão grande problema que eu tinha, tanto que eu falava para meus amigos que eu preferia estar com câncer maligno do que viver tudo que eu vivi. Por quê? Que é isso, ele vira sua boca para lá. A grande questão é o seguinte: se eu tivesse com câncer, eu ia morrer. Se eu ia morrer, eu ia ser curado. Se eu morresse, eu ia para o céu. Mas o que acontece? Eu imaginei, esse problema não é meu. Muito louco mesmo. É louco, mas foi isso que fez Deus e essa técnica que me ajudou a não pirar, não me matar e outras coisas, não entrar em depressão. Eu falei, esse problema não é meu, esse problema é do Eli. E eu tentava viver e às vezes eu até falava do meu problema quase... Então, às vezes eu falava do meu problema até em segunda pessoa, para eu não pirar com esse terrível problema que aconteceu. Até que uma certa noite eu tive um pesadelo terrível. Pesadelo terrível. Qual era esse pesadelo terrível? Eu tive um pesadelo que tudo que eu estava vivendo era verdade. Como assim, Liz? Você é doido? Você teve um pesadelo que tudo que você estava vivendo era verdade. Sim, porque eu programei minha mente. Depois que eu fui descobrir que era PNL, Programação Neurolinguística. E foi uma forma de eu não pirar. E igual eu falei agora, eu falei que eu tinha passado essa técnica pra moça que estava com problema e tal. E de depressão e tal. E você acredita que ela me encontrou por um acaso? Uma semana depois, e quando ela me viu, ela se assustou. Eu falei assim, tá, mas o que aconteceu? Por que você está assustada? Eli, deixa eu te falar. Sabe aquela técnica doida que você me falou? Eu falei, sei, e aí? Se eu te falar que deu certo. Eu tô muito melhor. Ele nem remédio e nem psicólogo resolveu o meu caso. E essa sua técnica que você me passou, sinceramente, foi doida, mas me ajudou demais. E é isso, eu coloquei essa técnica, fiz essa técnica em mim, passei essa técnica para outras pessoas e muitas pessoas foram ajudadas. Resumidamente, depois eu fui curado e tal, graças a Deus, e eu não tenho mais problema de saúde. Mas assim, e eu queria deixar uma palavra para você, que desertos não são eternos, mesmo que pareçam ser eternos. Porque quando a gente está no deserto, a gente só vê areia, a gente não vê comida, a gente não vê água, a gente não vê paraíso. Então assim, que a gente possa resistir, que os desertos podem parecer eternos, mas são momentâneos. E logo vai aparecer um grande paraíso e seu problema vai ter sido solucionado. Vai que nessa época eu tivesse desistido da minha vida. Eu poderia ter me matado, poderia ter entrado em depressão. Mas não, eu acreditava que algo divino iria acontecer, iria mudar minha história. Aparentemente para mim demorou muito tempo. Foram 7 anos, talvez para você seja uma semana, 2, 5, 10 anos. Mas eu quero te falar uma coisa. Seja qual for o problema, se firme em Deus, permaneça em Deus, que uma hora ou outra Ele resolve acordar do barco e vai acalmar toda a tempestade na sua vida. Meu nome é Eli Weiner, seu ajudador, coach, e eu queria te agradecer muito por você ter ficado no vídeo até o final. Eu gostaria que, se você gostou, dá o curtir, dá o joinha, comenta. Se você gostou do vídeo, comenta que gostou, fala a parte que você mais gostou, coloca comentário que tipo você quer ouvir mais outras coisas que eu possa falar sobre esse tema ou sobre outros temas. E também se você não gostou, não, Eli, eu não gostei porque você falou isso aqui, eu não concordo. Caramba, maravilha, eu amo crítica. Então coloque as críticas que eu vou fazer o possível para responder a essas críticas e também melhorar meu vídeo, porque o meu objetivo é ajudar ao máximo você. Se você estiver precisando de ajuda, estiver passando por um momento de dificuldade muito grande, me procure que eu vou fazer o possível para te ajudar. Fique com Deus, forte abraço.